Quem está conosco hoje é o nosso irmão Breno. Então, boa noite a todos e a todas. Mais uma vez, com muita alegria que estamos agradecendo essa casa abençoada que nos acolhe e a todos estes que operam aqui nos seus campos da vida, que nos permitem esse ambiente de reflexão, de aprendizado, com o nosso Mestre Jesus sempre no lembro das nossas vidas, da nossa caminhada. E hoje o tema que nos chama aqui a reflexão é falar sobre o desapego dos bens terrenos, o desapego daquilo que é material, daquilo que é perecível. E o Evangelho de Jesus, ele é permeado de chamamentos, de convites a todos nós a observarmos aquilo que é o tesouro maior da vida, que é o reino dos céus, que é aquilo que é espiritual. Jesus, em vários momentos, ele nos chamava a atenção para não tesourar matéria, entesourar aquilo que os ladrões roubam, as traças corroem e o tempo faz fenecer. O tempo todo ele chamava a atenção para aqueles que valorizavam mais as posições passageiras do mundo do que aquilo que era espiritual, daquilo que eram virtudes. Jesus o tempo todo nos chamava a convergir em contradição com essa lógica muito humana de valorizar aquilo que interessa. Só que há um aspecto muito interessante na doutrina espírita, que ela vem nos trazer a fé raciocinada. Então a gente tem que entender profundamente o porquê do convite amoroso do nosso Mestre a nos chamar a atenção para não guardar tesouros aqui na terra. Por que Jesus nos falava isso? Isso é errado? É errado gozar dos bens terrenos? É errado se apropriar dos prazeres que a matéria nos propõe? E a gente vai entender com a doutrina que não é errado o gozo dos bens materiais. O erro está na forma com que nos relacionamos com ele. É entender quem pertence a quem. Se nós temos acesso aos recursos, ou se os recursos é que nos aprisionam. E aí, para a gente refletir sobre isso, nós temos que pensar: se tudo que eu tenho de perecível hoje desaparecesse com a morte ou com os reveses do mundo, o que sobraria de mim? Quem seria eu? Jesus variadas vezes também vai nos alertar: o homem não é aquilo que tem. O homem não se faz nas suas posses. O homem se faz em sua morada com Deus. Mas se a gente tirar aquilo que é perecível, que é a beleza do corpo, a saúde do corpo, as pessoas que estão conosco, as nossas posses materiais, as nossas posições sociais, se a vida me tirasse tudo isso, o que sobraria? Quem seria eu? E há uma história muito bonita para a gente avançar nesse assunto, que está lá no livro Paulo Estevão, que vai contar a história de um homem que viveu esse acometimento. Assim como também está narrado no Velho Testamento a figura de Jó, muito conhecida a fé de Jó, que teve tudo retirado, mas se manteve firme em suas convicções perante a bondade divina. Mas lá no livro Paulo Estevão, no capítulo 7, vai contar a história de um homem, de uma personagem, que é o Samônio. Ele era então, à sua época, um homem de posses, tanto posses materiais quanto posses sociais. Era um fariseu, um judeu de posição destacada, ou seja, era aceito em sua sociedade, tinha posses, tinha uma família bela, tinha filhos bem colocados, ou seja, vivia o padrão humano do melhor conforto que se poderia acessar em sua época. Ou seja, estava no topo da posição social, da posição de conforto e bem-estar. Só que determinada feita, como tudo isso é perecível, ele foi acometido pela hanseníase, na época ainda chamada de lepra. Então, o preconceito que reinava em relação a essa doença era tal modo que a sua família logo o afastou do convívio, tramou para que suas posses lhe fossem retiradas e legaram a ele, em conjunto com as autoridades de sua época, a sua família, legaram a ele o pleno abandono no Vale dos Imundos, que era o destino de todos aqueles que contraíam essa doença.
Então ele se viu de um dia para o outro abandonado de todos, mas ainda assim não desistiu e decidiu fazer uma viagem para procurar amigos. Se põe então na estrada sozinho, sem recursos. A fome o carcome, a doença corroendo os próprios pés o deixa sem capacidades físicas e ele cai à margem da estrada, sendo recolhido por um carroceiro da casa do caminho. Aquele primeiro núcleo cristão de semeadura e continuação da boa nova do Cristo na terra, em direção ali desses apóstolos que ficaram incumbidos da semeadura do Evangelho. Então ele é recolhido por um carroceiro humilde e levado até a casa do caminho. E lá na casa do caminho, ele vai ter a oportunidade de encontrar Gamaliel, que era o sumo sacerdote, era a referência do povo de sua época. E ele vai travar um diálogo interessante com ele, em determinado momento, quando Samônio diz que naquela condição, totalmente desprezado do mundo, ele reconheceu no Cristo a filosofia de vida capaz de sustentá-lo e reconheceu no Cristo a figura do Messias, do Consolador. E aí Gamaliel vai questioná-lo, entende que está numa condição e que tem que pensar dessa forma. E aí ele vai responder assim para Gamaliel: ó Gamaliel, se eu estivesse com saúde, plenamente identificado com a família e no gozo dos bens que conquistei com esforço e trabalho, talvez duvidasse dessa realidade confortadora. Ou seja, se eu estivesse naquela posição, não me preocuparia muito com extrapolar conceitos espirituais que não sejam aqueles que sejam convenientes. Ou seja, ele tinha uma religião, mas era aquela religião da conveniência. Mas a condição que ele foi legado pela vida lhe fez pensar em algo além. Porque até então, quando a matéria nos basta, a nossa percepção espiritual fica muito acanhada. Para que se preocupar com aquilo que é divino, se o conforto da matéria lhe permite viver uma aparente felicidade transitória? Mas aí esse homem continua no diálogo, dizendo assim: mas estou prostrado, esquecido de todos, e sei quem me deu mão amiga. Como israelitas amantes da lei de Moisés, temos esperado um Salvador na pessoa mortal de um príncipe do mundo. Contudo, essa crença há de se prevalecer para uma situação passageira. São ilusórios preconceitos esses que nos levam a induzir uma dominação de forças perecíveis. Ou seja, à sua época eles esperavam que o Salvador, o Messias, fosse um príncipe do mundo, um poderoso do mundo. Não esperavam que o Messias viria na figura de um carpinteiro humilde. Não aceitavam essa condição, pois ainda estavam presos à dominação que regia no mundo por forças perecíveis de poder, de brutalidade, de violência, de dominação. E aí ele vai dizer assim: a enfermidade, porém, conselheira, carinhosa e esclarecida, vem nos mostrar um quadro diferente. De que nos valeria um profeta que salvasse o mundo para depois desaparecer entre as misérias anônimas de um corpo apodrecido? Não está escrito que toda iniquidade perecerá? E onde está o príncipe poderoso da terra que domine sem a garantia das armas? O leito de dor é um campo de ensinamentos sublimes e luminosos. Nele a alma exausta vai estimando no corpo a função de uma túnica. Tudo que se refere à vestimenta vai perdendo consequentemente de importância. Olha o que ele está dizendo. A dor da doença, essa sublime mensageira, conforme ele vai dizer aqui, trouxe ensinamentos verdadeiros. Porque tudo aquilo em que ele depositava o seu conceito de vida, de felicidade, era perecível. E agora ele percebia que o corpo não se passa de uma túnica. O corpo não corresponde à sua verdade, à sua realidade. Porque o corpo já estava exaurindo, mas ele continuava refletindo e percebendo que a vida não poderia se resumir a um corpo perecível e a coisas perecíveis. E essa reflexão foi a própria ausência, o próprio abandono, a própria doença que ele provocou. E ele vai dizer assim: persevera, contudo, a nossa realidade espiritual. Os antigos afirmavam que somos deuses. Na minha situação atual, tenho a perfeita impressão de que somos deuses projetados num turbilhão de pó. Apesar das chagas pustulentas que me segregaram das afeições mais queridas, penso
quero e amo. Na câmara escura do sofrimento encontrei o Senhor Jesus para compreendê-lo melhor. Hoje creio que o seu poder dominará as nações, porque é a força do amor triunfando na própria morte. Então aquele homem esquecido e doente conseguiu perceber na doença o chamamento do Cristo a buscar a sua vida abundante, a sua realidade naquilo que extrapola os sentidos grosseiros da matéria. Então ele percebeu ali naquele leito a realidade do Cristo. Não o Cristo como um personagem, mas o Cristo como uma forma de viver a vida. Pois o Cristo nos diz: vim para que tenhais vida, e vida abundante. Então o problema não está, igual esse homem, naquilo que nós temos. O problema é aquilo que nós temos nos desviar daquilo que somos. Não importa se eu tenho muito, se eu tenho pouco. O problema é se eu perco mais tempo da minha vida preocupado com as posses, ou com as aparências, ou com aquilo que é perecível, do que com aquilo que é verdadeiro. Por isso que Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, vai tratar sobre esse assunto a partir da máxima do Cristo, que não se pode servir a dois senhores, não se pode servir a Deus e a Mamon. Ou seja, se eu fico mais preocupado com as posses, com o ter, eu esqueço do ser. Então, tudo que eu tenho aqui só deve servir a um Senhor, que é me projetar para ser uma pessoa melhor, projetar para construir virtudes em mim, de modo que, se de tal forma a vida me tirar tudo isso, sobrará aquilo que eu construí, que é imperecível, que são as virtudes e são os valores imperecíveis da alma. Só que se nós formos olharmos o mundo, a gente vive justamente ainda de forma contrária. Por isso que quando perguntado a Kardec qual o maior inimigo do Espiritismo, ele vai dizer: o materialismo não é a matéria, não são os bens terrenos, mas a maneira como nos ligamos a eles, como reagimos às situações perecíveis do mundo. Então a gente começa a refletir assim: se me tirar tudo, o que sobra? Será que eu sou capaz, por exemplo, de ser abandonado pelas pessoas mais queridas, continuar amando essas pessoas? Ou eu amo aquilo que elas me entregam? Ou eu amo a posse que eu tenho sobre elas? Ou o retorno que elas me dão? Ou verdadeiramente amo pela capacidade que eu tenho de amá-las, ou de fazê-las felizes, ou de libertá-las para que sejam felizes? Será que, se me tirar o emprego, toda a estabilidade que tenho, a minha fé continuará firme como a fé de Jó? Ou eu vacilarei e desacreditarei de Deus e dos bons amigos espirituais? Será que, se me tirarem o salário, a saúde e tudo aquilo que eu hoje tenho, que é o reconhecimento dos meus, eu continuarei acordando no outro dia, esperançado e com vontade firme de servir e trabalhar? Ou eu me desanimarei? São essas perguntas que nós temos que fazer quando Jesus nos convida a essa análise de quem servimos. Será que servimos verdadeiramente a Deus, ou estou condicionado a servir a Deus de acordo com o que Mamon me entrega? Se tudo está bom, estou com Deus. Se tudo fenece, já começo a desacreditar desse Pai. E aí, para a gente refletir um pouquinho mais sobre isso, é sempre interessante pensar sobre uma ótica de fora, trazer essas referências para alegorias ou para historietas, que é o que o Emmanuel faz na introdução, no prefácio do livro Libertação, quando ele vai nos contar uma historinha resgatando uma lenda egípcia do peixinho vermelho, que talvez já tenhamos ouvido falar. Mas essa história vai contar de um conjunto de peixes que viviam num pequeno lago. E nesse lago havia uma pequena fonte que alimentava esse laguinho. E ali os peixes se fartavam naquela aparente abundância e viviam preocupados apenas em comer e se esconder dos perigos do mundo em algumas locas que aquele laguinho conformava. E comiam tanto que se engordavam e ficavam preguiçosos e apenas com aquela preocupação de se esconder e comer. E achava que aquilo ali era suficiente. Mas entre aqueles peixes já acostumados e acomodados naquela situação, havia um pequeno peixe, o peixinho vermelho, que não tinha os mesmos recursos e tinha a mente um pouco diferente. Ele questionava aquele estado, aquela condição. E tal qual ele percebia
avançava naquela percepção do pequeno lago onde ele vivia, e percebendo as restrições, as limitações que estava ali condicionado, ele vai procurar a saída do lago e encontra ali um local onde tem uma grade que dava acesso ao desconhecido, ao que viria depois do lago. E ele, com muito esforço, ele era magrinho, não comia tanto, conseguiu passar pela grade e vai dali ganhar um riacho. Depois ele ganha um rio, depois ele vai descobrindo paisagens outras, vai se habilitando, percebendo que havia um mundo muito além do laguinho que eles acreditavam bastar, e depois chega ao oceano e percebe no oceano a vida verdadeira, a pujança, encontra ali uma baleia, um ser enorme, vê tudo aquilo que ele acreditava ser impossível. E aí, vendo aquela condição, ele aprende que o oceano era o único lugar onde os peixes poderiam ter uma vida que não fosse perecível, porque o oceano nunca se esgotava, nunca se esvaziava, assim como os lagos estão suscetíveis a secas e se esvaziam. O oceano era a vida verdadeira, imperecível. Então ele, percebendo aquilo, se condói daqueles que ficaram no laguinho e decide fazer um movimento de regresso. Quando chega no laguinho, igual acontece aqui na Terra, ele conta: gente, existe uma vida muito maravilhosa além do lago. Quem conseguir passar por essa grade estreita tem que emagrecer um pouquinho, abdicar-se um pouquinho da alimentação, se exercitar um pouco para conseguir passar. Era a porta estreita que Jesus dizia, As alegorias são sempre a mesma. Só que os peixes, quando chegaram, começaram a se rir dele. Primeiro que quando ele voltou, ele achava que todos estariam esperando, ninguém havia notado a sua ausência. Tamanha a preocupação que eles tinham com as coisas tão vulgares que o laguinho lhes projetava a pensar. E aí ele vai dizer: existe uma vida verdadeira, existe algo muito maior do que isso, existe uma abundância de vida, de alimento, de coisas para serem aprendidas. E aí os peixes preguiçosos, ali acomodados, falavam: que ilusão, quem é esse peixinho miserável para nos trazer conteúdos como esse? E esse peixinho nos faz lembrar vários, lembrar o próprio Cristo, e essa é uma lenda egípcia, ou seja, é um conhecimento que nós já temos há milhares de anos em várias culturas. Só que o apego que nós temos àquilo que é perecível ainda é tão grande. O que aconteceu? Aquele peixinho não foi ouvido, foi pelo contrário menosprezado, e ele teve então que fazer o caminho de volta sozinho, até o dia que veio a seca e aqueles peixes morreram na lama. E essa reflexão que nos mostra o porquê não devemos nos apegar àquilo que é perecível. E quando nós vemos uma historinha como essa, a gente fala assim: nossa, mas faz tanto sentido, porque esse universo que existe, será que isso é a vida verdadeira? Será que a gente viver nessa terra, em situações econômicas, sociais, históricas tão diversas, e achar que isso é o cúmulo da felicidade e da bonança, é real? Será que o que Jesus veio nos trazer não é o mesmo que esse peixinho vermelho estava querendo contar para os outros, mas vendo o peixinho falar, para nós é muito claro. Mas a nossa vida na terra, nós nos comportamos como aqueles mesmos peixes que escutam, mas não levam a sério, que acham que viver uma vida apegada a um pedacinho de terra aqui na terra, com algum conforto, é o cúmulo da felicidade, até o dia que vem a morte, a seca, e nos faz perceber que tudo isso era perecível, e a gente vai olhar para dentro de nós mesmos e vai encontrar seca, lama, ilusão. E é isso que tem acontecido conosco há milhares de anos, apesar de todos os alertas, de todas as histórias, de todos os exemplos. Por isso que a filosofia espírita é a da libertação. O Evangelho de Jesus é o Evangelho da libertação, assim como todas as religiões vieram tentar nos trazer esse alerta de libertação. Só que às vezes a gente vê as religiões e fala assim: mas o pessoal faz tanta coisa errada em nome da religião também. Aqueles homens que falam de religião fazem tanta coisa errada. E a gente nos apega ao erro, à limitação, para continuar vivendo na própria conveniência. Que foi o que falaram com o peixinho vermelho. Quem é esse peixinho vermelho, tão diminuto, tão insignificante, para trazer coisas que nos vão direcionar de destino? Mas se nós pensarmos um pouquinho, nós vamos ver que tudo isso faz sentido. Não é? Porque tem pessoas que chegam à Terra e se apegam tanto àquilo que é material,
que aquela frase, né? Nossa, essa pessoa é tão pobre, que às vezes ela só tem o dinheiro. Ela é tão pobre que ela só tem a posição que ela ocupa. Ela é tão pobre, que ela só existe apegada às pessoas que lhe formam um círculo familiar, um círculo mais imediato. Então, é essa reflexão que nós temos que fazer. Porque nós não fomos feitos para viver nesse círculo acanhado, nessa limitação. Jesus vem nos trazer a outra vida, a vida abundante. E aí a gente vai ouvindo outras histórias, a gente vai percebendo as consequências disso e percebendo por que o Cristo nos chamava a essa reflexão. Quando ele vai nos dizer aquela máxima também, que é muito bonita, que está registrada no Evangelho de Lucas e em outros evangelhos também, quando Jesus vem chamar a atenção, não vos preocupeis com o dia de amanhã. E aí muitos interpretam isso como um chamamento à preguiça, mas o Cristo não estava nos chamando à preguiça. Ele estava nos dizendo da bondade divina para nos fornecer aquilo que é menor. Pois ele vai dizer assim, vale a pena a gente ler quase um trecho importante desse capítulo de Lucas, capítulo 12 do Evangelho de Lucas, a partir do versículo 22, que ele vai dizer assim: portanto eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que comer, nem com os seus próprios corpos, quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que as roupas. O que o Cristo estava querendo dizer com isso? Gente, é como se a gente estivesse num palco, né? A vida é uma grande paisagem de coisas transitórias que nos tem o sentido e o propósito de nos fazer engrandecer aquilo que é espiritual, divino. Só que nós nos apegamos mais ao palco do que aos atores. Nós nos apegamos mais àquilo que é acessório, do que é enfeite, do que com aquilo que é real. E ele está dizendo a mesma coisa, não se preocupem com o corpo, com as vestes, porque isso é inferior àquilo que é espiritual. Ele não está falando para a gente se despreocupar, parar de trabalhar, parar de buscar esse tipo de situação. Mas ele está dizendo para a gente refletir sobre o que é mais importante. E ele vai seguindo. Observem os corvos. Não semeiam nem colhem, não têm armazém nem celeiros, contudo Deus os alimenta. E vós tem muito mais valor do que as aves. Ele está dizendo assim, nada falta para os seres mais simples da criação. Por que Deus deixaria faltar ao homem, ao ser espiritual? E ele vai continuar dizendo, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? O chamamento também, aquilo que nós não temos controle. A maior parte de nós passa preocupado com aquilo que não pode controlar, que é o dia de amanhã. Não, amanhã o que eu vou fazer? Amanhã eu vou trabalhar, vou fazer isso, mas o amanhã não nos pertence. E nós estamos tão ansiosos quanto ao futuro, que nós esquecemos das oportunidades do agora. Por isso que nós estamos tão entristecidos, tão ansiosos, a ansiedade é a doença dos nossos tempos, e por isso o Brasil, também das classificações, é um dos países mais ansiosos do mundo, porque aqui a luta muitas vezes nos convida a ficar preocupados com o que virá amanhã, sendo que o amanhã não nos pertence. Porque por mais nos preocupemos, não conseguimos, conforme vai dizer Jesus, acrescentar uma hora que seja na vida que não nos pertence. E aí vai dizer assim, visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Observem como crescem os lírios, eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Não busquem ansiosamente o que hão de comer ou beber. Não se preocupem com isso, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas, mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, o reino dos céus, e essas coisas lhes serão acrescentadas. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do meu Pai dar-lhes o reino. Vendam o que têm e deem esmola. Façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo, um tesouro nos céus que não se acabe, onde ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói. Pois onde estiver o seu tesouro, ali estará seu coração. E a gente pensa assim, então Jesus está dizendo que eu tenho que viver na pobreza, vender tudo. Não é isso.
Jesus estava nos mostrando que nós somos espíritos imortais e tudo isso deve ser colocado, que é material, em conta menor para elevar o espírito. E nós não vivemos ansiosos, preocupados com aquilo que é acessório. Pois se Deus serve aos lírios e aos pássaros, por que se esquecerá de nós? A gente fala assim, se ele soubesse da minha conta bancária, ele estaria preocupado. Mas se a gente pensar, a gente vai ver como é a grandeza da vida. Porque se nós estamos trabalhando, se nós estamos buscando, Deus nos suprirá. E a gente fala assim, mas eu duvido. E é por essa dúvida que nós sofremos. Porque quando o presidente vai dizer, por que o homem sofre? Pois ainda não aceita Deus como Pai. Imagina se um bebê de 2 anos de idade ficasse preocupado se o pai e a mãe vão alimentar ele no dia seguinte. Ele não sobreviveria, porque ele morreria de cansaço, de preocupação, e o pai e a mãe vão alimentar. Né? É a vida que assim se faz. A gente vê a entrega de uma criança quando entra numa condução, entrega-se ao colo do pai e dobra nos braços do pai e da mãe, sem saber para onde vai. Por isso que Jesus fala, a gente tem que se assemelhar um pouco àqueles pequeninos. A gente fala assim, não, mas eu duvido. E aí que nos falta a fé e a confiança nessa paternidade divina. Por isso que a gente se prende tanto àquilo que é perecível, tanto àquilo que é material, e esquece aquilo que é divino. Aí uma historinha também que está lá no livro Ação e Reação, que mostra um pouco sobre isso, está no capítulo Débito Estacionário, se não me engano, capítulo 16, que conta um caso muito belo de uma mãe muito pobre, que tinha um filho com uma deformidade tremenda, uma situação física muito debilitada. Ele parecia um ser ali vegetando, ele não tinha nenhuma resposta fisiológica aos estímulos. Então, era uma senhora muito pobre, no interior do Brasil, com um filho extremamente dependente. E aí, os bons amigos espirituais, que representam a vontade de Deus na Terra, foram visitar aquela mulher, pois ela estava prestes a perecer de inanição, por falta de alimento, de cuidados, porque ela se dedicava a cuidar do filho e estava ali abandonada. Então, imagina aquela cena, o interior mais pobre do Brasil, né, naqueles tempos mais pregressos, uma mãe cuidando de um filho numa situação de profunda miséria. Deus não se esqueceu dela, porque eles perceberam que aquela mulher estava sucumbindo e o filho ia ficar sem cuidados. Eles foram visitar aquela mulher. Quando chega lá, não tinha um pedacinho de pão, não tinha um alimento para sustentar aquela mulher. O que eles fizeram? Acharam um tiquinho de água, colocaram ali substâncias para ela adormecer. Ela adormece, levam ela ao plano espiritual adormecida, dão recursos novos ao seu psiquismo, ao seu ser. Ela acorda já revigorada e eles falam assim: vamos procurar na redondeza um bom samaritano que amanhã trará aqui ao seu lar aquilo que ela precisa no dia seguinte. E assim aconteceu. E aí vocês falam, a gente vê como que Deus atua e como que a fé é a capacidade de aceitar que nós não estamos aqui na Terra sob a condução de coisas perecíveis. Nós não estamos aqui à mercê de nenhum vírus, de nenhuma bactéria, de nenhum acidente, de nenhuma bala, de nenhuma violência que não esteja sob um cuidado maior. Porque se fosse assim, era para desesperar mesmo, né? Se eu tivesse aqui apenas sob joguete de forças aleatórias, seria realmente um desespero. Mas existe algo que nos mostra que existe uma organização, que existe um cuidado, que existe algo muito maior do que isso. Aí eu não acredito, não. Então continuemos como aqueles peixes engordados num lago pequeno, buscando um cantinho para se esconder e umas larvas para comer. Ele fala, não acredito nisso. Mas o que na Terra nos mostra o contrário? Na evolução, nas crianças que chegam trazendo conteúdos novos, nas coisas que nos fazem perceber aquilo que é espiritual, nos sonhos que temos, nas impressões que recebemos, nas intuições. Tudo nos chama a perceber algo além da matéria. Só que nós ainda nos restringimos a essa pequenez. E aí, a doutrina espírita, em sua beleza e em seu propósito de consolador prometido, vem nos contar várias histórias, para que possamos ler a história de outros que atravessaram essas grades estreitas e foram buscar o oceano da vida, que é a vida espiritual depois da morte,
e que nos vem contar a sua história. E uma dessas histórias está lá no livro, No Mundo Maior, quando André Luiz, visitando as regiões infelizes do mundo espiritual, e aí lembrando sempre, né, região infeliz do mundo espiritual não é um lugar, mas é uma paisagem mental das almas que se afinam com aquele ambiente. E o que acontece? Ele estava numa região escura, numa região sombria, e ficou esperando ali, junto com o benfeitor Calderaro, as ordens da Cipriana, que era a condutora daquela excursão. Quando ele estava ali, de repente passa por ele um grupo de velhinhos. E esses velhinhos eram usurários, pessoas muito presas às posses materiais. E eles estavam carregando lama à conta de ouro. Carregavam lama e diziam: vamos esconder nosso ouro, senão os ladrões vão pegar. Onde que a gente vai guardar esse ouro? E ali, alucinados, tocando o solo como se fosse ouro vivo. Mas na verdade estavam carregando lama. O que é aquilo? Uma punição divina? Não. Onde está o seu tesouro, estará seu coração, como diz Jesus. Eles pensavam tanto no ouro aqui na terra, a única preocupação era o ouro, a posse, que quando desencarnaram, o que aconteceu? Mudaram, continuaram iguais. E ficaram ali pegando restos de lama a cada de ouro. Só que um desses velhinhos, que já estava ali há décadas, começa a refletir: mas será que esse é o significado da vida? Nós já estamos aqui rodando há tanto tempo carregando esse ouro, distantes dos corações amigos, distantes da família. E aquele jovem, aquele velhinho desencarnado, começa a refletir. E o André Luiz acha conhecida aquela voz. Aquela voz ressoa na sua intimidade e ele se aproxima mais. E aí ouve aquele senhor dizer o próprio nome. Chamava-se Cláudio, que era justamente o seu avô materno. E aí ele vai lembrar de que seu avô era um homem realmente glacial, uma postura extremamente fria, preocupado com as posses, com o dinheiro, muito ligado a esses assuntos de pertencimento, de defesa das próprias posses, que inclusive havia lesado uma tia para ficar com os bens, que é o que fazemos, né? Brigamos por coisas tão pequenas, às vezes até menosprezamos os corações que a misericórdia colocou no nosso caminho, a pretexto de ter um pouco mais. É só falar de herança que a gente vê a realidade de quem nós somos. Vai dividir uma herança e vamos ver quem somos de verdade, aquilo que verdadeiramente valorizamos. E aí, esse homem fez tudo isso. E aí o André Luiz se aproxima e fala assim: esse é meu avô. E aí o avô dele, percebendo também um pouco a presença do neto, vai começar a dizer assim: eu fiz tanta coisa errada na terra em função do dinheiro, acabei lesando essa irmã, lesei pessoas, menosprezei pessoas, mas tinha uma pessoa que eu sei que eu fiz algo de bom para ela, porque eu ajudei dinheiro para que meu filho pudesse, para meu neto, o André Luiz, pudesse estudar medicina. E fiz vários esforços para que esse dinheiro que eu usei e ganhei de maneira inadequada pudesse retribuir algo a ele que eu tanto amava, para que ele pudesse fazer algo que eu não fiz pelo mundo, que é auxiliar, é ser um benfeitor, é fazer algo de bom com os recursos que me foram concedidos. E aí o André Luiz, quando ouve aquilo, ele começa a chorar, porque ele vai lembrar: nossa, eu me beneficiei de um dinheiro escuso a custo do sofrimento desse homem, que se aprisionou ao dinheiro, querendo algo me dar de melhor. E o André Luiz, naquele momento, não consegue se conter, porque aquele velhinho vai dizer assim: talvez ninguém na terra se lembre mais de mim, mas meu neto, que eu tanto amava, talvez, se souber que eu estou aqui, algo faria em meu favor. Aí o André Luiz larga todos os protocolos e vai dizer assim: vovô, acaso não se lembra do seu netinho? E abraça ele, e resgata aquele homem. E aí nós vamos ver o que é importante na vida. Assim como o Samônio vai dizer: se não o amor, se não aquilo que o dinheiro nos permite construir de sólido, de verdadeiro, que são as alegrias das nossas relações. Por isso que o Chico vai dizer: o dinheiro é como o sangue na sociedade. A sociedade precisa do dinheiro, o dinheiro é divino. Assim como o sexo, assim como tudo que tem na terra é divino. A matéria é divina.
a maneira como nós usamos que não é. E o Chico vai dizer, assim como o sangue, o dinheiro é na sociedade como o sangue é nosso corpo. Se ele circula e se divide, se distribui, está tudo bem. Agora, se ele é retido, se ele é guardado, ele coagula e aí vem a doença. E é o que nós fazemos. Às vezes, a pretexto de uma herança, nós desfazemos relações familiares de séculos. A pretexto, às vezes, de um emprego, eu maltrato uma pessoa com medo de perder um lugarzinho mesquinho, uma cadeira do mundo. Eu maltrato um amigo, eu deixo de ensinar aquilo que eu sei, com medo da pessoa saber mais do que eu e me tirar da posição que eu ocupo. Então, tudo isso são formas de avareza que Jesus veio nos chamar a atenção. Assim como também, às vezes, eu tenho tanta posse, tanto apego às pessoas, que eu impeço elas de crescer, eu impeço elas de se melhorarem no mundo, porque eu me apego tanto com medo de perder as pessoas, sendo que eu deveria estar preocupado em engrandecê-las, em libertá-las. Eu aprisiono. Então, o apego não só aos bens, mas às pessoas, às situações. Por isso que Jesus vai dizer também, em outra máxima, que às vezes soa estranho aos nossos olhos, mas vai dizer assim, quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Por quê? Porque às vezes nós estamos tão apegados às pessoas, que nós esquecemos que elas nos são emprestadas pela vida para construirmos aquilo que é divino. E às vezes para defender o meu filho, eu maltrato multidões. Eu quebro valores de dignidade e de justiça para defender uma pessoa. Isso não é amor. Porque como eu vou amar o meu filho e maltratar os outros filhos, isso não é amor. É isso que Jesus está falando. Se você ama mais as pessoas do que os valores de vida maior, você não está amando verdadeiramente. Porque um dia, se aquela pessoa te faltar, às vezes você vai se enxergar numa condição de profunda debilidade no campo afetivo, que é o que acontece conosco. Eu amei uma pessoa a vida inteira, mas ela me traiu, agora eu odeio profundamente. Então você não amava, você amava a retribuição que ela te dava. Mas quando a gente ama uma pessoa, a gente vai ver no livro de Libertação que nós citamos aqui, a mãe Matilde, que ficou séculos esperando o filho ter um momento de tédio para ela poder resgatá-lo. E quando ela apareceu para resgatá-lo, que ele pegou para enfrentá-lo foi uma espada. E ela ainda estava ali esperando aquele coração. Isso é o amor verdadeiro. O resto é relação de troca. Eu estou mais apegado ao que o outro me oferece do que o verdadeiro amor incondicional com a criatura. E aí, quando a gente pensa isso, a gente pensa assim, nossa Senhora, então o que isso quer me ensinar? Qual que é o sentido de tudo isso? O sentido de tudo isso, Paulo vai nos ensinar quando ele vai fazer esse movimento de resgatar-se pelo Evangelho, e ele vai dizer assim, sei viver na falta, sei viver na abundância. O que isso significa? O dia em que começarmos a valorizar aquilo que é verdadeiro, que é espiritual, que é divino, que é o que está dentro de nós, que é o que eu sou e não que é o que eu tenho, eu posso ser colocado em qualquer circunstância que eu não me afetarei pelo meio. Eu serei maior do que o meio. Eu serei aquele que transforma o meio e não aquele que é condicionado ao meio. O que isso quer dizer? Se eu colocar no lugar pobre, eu vou fazer o bem na pobreza. Se eu colocar em um lugar de riqueza, eu vou fazer o bem na riqueza. Se eu me colocar em um lugar de plena saúde, eu apropriarei da saúde para fazer o bem. Se me colocar em um lugar de doença, eu também ali estarei feliz e servindo e sendo uma pessoa digna. Ou seja, eu serei digno em qualquer condição e não serei digno conforme o meio. E aí tem uma historinha que eu acho que eu já até contei aqui, mas ela é muito bela, porque ela nos ajuda a refletir sobre a lógica da situação. E é contada por um homem, que é o Carlos Roberto Ramos, que foi um jovem que padeceu situações muito difíceis aqui na Terra. Viveu na FEBEM, fugiu da FEBEM 39 vezes, foi desenganado pelas pessoas, diziam que nem Jesus poderia salvá-lo, mas uma mulher decidiu acolhê-lo. E acolhê-lo de tal forma que ele se transformou e virou um contador de histórias e adotou 17 crianças também naquela situação como a dele. E ele conta uma historinha que é assim, ele vai fazer uma ilustração dizendo que certa feita teve um acidente, que morreram várias pessoas e teve uma confusão
na hora de decidir quem ia para o céu e quem ia para o inferno. E foi para o inferno um homem muito bom, um homem muito digno. E aquele homem chega no inferno por essa confusão, isso é uma historinha, né, gente? Chega no inferno, e chega lá no inferno, ele vê aquela situação feia, aquele lugar feio, sujo, né? Ele fala assim, nossa senhora, aqui deve ser o céu então, né? Vou começar a trabalhar. E aí ele chega naquele lugar, vê umas madeiras jogadas no canto, e começa a construir uma casinha. E aí vem aquela bagunça, decide plantar também, acha umas sementes no chão, umas sementes secas, joga e começa a fazer umas florzinhas, plantar algumas coisas. E de repente ele tinha no meio do inferno uma casinha florida. Só que a casinha florida começou a chamar a atenção, passava uns capetinhos e jogava pedra na janela dele. E o que ele decidiu fazer? Eu não vou fazer um pouquinho de velado? Quando esses meninos passarem aqui, eu vou dar a bolinha para eles, vou falar assim, ó, mas vocês têm que falar bom dia, vocês não podem jogar em pedra, não. E assim ele fez. Então, chegava os capetinhos, ele dava as balas, falava assim, olha como é que é gostoso, vocês querem mais? Querem? Então começa a falar, obrigado, para de jogar pedra nos outros e tal. E assim fizeram. E aí, de repente, ele tinha uma casinha florida no inferno, e várias crianças que passavam ali todo dia, davam bom dia, boa tarde, boa noite, pegavam balinha, e assim foi transformando. E aí, de tal forma, ele foi transformando o inferno que o próprio capeta chegou lá, num carro meio bonito, conforme ele vai contar, pega ele e leva ele para o céu e fala para o São Pedro, São Pedro, não faz isso não. Esse homem já estava transformando o inferno no paraíso. Não faz isso não. E aí a moral da história é, viva de tal forma que se um dia você for por engano para o inferno, o próprio capeta te manda de volta para o céu. Essa é a historinha que ele conta. A gente sabe pela doutrina que não existe céu nem inferno e nem existe capeta. Existe o quê? Mentes aprisionadas no mal ou mentes que vivem o bem independente da paisagem. Se me colocar num lugar muito triste, eu vou ali pregar alegria, vou trabalhar para transformar aquele lugar. Que é o que aconteceu, por exemplo, com Maria de Magdala. Ela contraiu também, ela foi abandonada pelo mundo e se viu meio sozinha, abandonada, relegada pelos preconceitos, até um dia que ela viu passando à porta um grupo de ranceiros, de leprosos, conforme se dizia à época, e ela decide então viver com eles, adota aqueles desvalidos do mundo como próprios filhos, e ela vai semear no vale dos imundos as alegrias da boa nova, vai transformar aquele ambiente de tristeza e ilusão num paraíso de esperanças novas. Então é isso, por isso que Jesus fala, não se apegue ao que é material, porque isso condiciona a vida espiritual abundante que fomos todos criados para ser, a coisas perecíveis, a coisas mesquinhas. Se você ama o dinheiro mais do que as pessoas, se você ama as posições que ocupa mais do que a si mesmo, se você ama a saúde e a sua aparência mais do que aquilo que é divino, você vive uma ilusão. É isso que Jesus veio dizer. Por isso que ele fala, meu reino não é deste mundo. Por isso que ele nos chamava viver no mundo sem ser do mundo. Tudo isso é um chamamento a esse desapego. Desapego não significa indiferença, não significa menosprezo, não significa descuido. Significa dar às coisas o valor devido pela ótica do Espírito. É isso que Jesus nos chamava a fazer. Então a gente vai ver corações que efetivamente transformaram o mundo. E aí nós vamos falar de grandes pensadores, de grandes filósofos que dignificaram o pensamento humano. Quase todos eles morreram na pobreza, no descaso, nas posições menos dignas do mundo. Vejamos o Cristo, vejamos Sócrates, vejamos próprios cientistas como Einstein, Tesla, vários desses que vieram colocar a mente humana em novos patamares de entendimento, foram desacreditados. Mas nem por isso eles se bastaram, nem por isso eles se diminuíram, porque sabiam que divisavam paisagens muito novas. E é isso que nós estamos sendo chamados a fazer há milhares de anos. E o dia que nós decidimos fazer isso, nós vamos encontrar a felicidade que é real. E aí, para finalizar, mais uma historinha, que também é muito significativa, que está lá no livro Instruções Psicofônicas, que é de um homem, inclusive aqui de Belo Horizonte, que ele era um banqueiro, que a sua preocupação única eram os cifrões. Tudo ele pensava em termos matemáticos, financeiros. Então, qualquer relação
qualquer tipo de transação, os seus pensamentos, a maior parte do tempo, estavam ligados a isso. Então ele se aprisionou àquilo muito aprisionado, até o dia que veio a morte. E quando veio a morte, e a morte nada mais é do que um encontro conosco mesmo. Não existe tribunal, não existe sentenciamento, não existe uma pessoa apontando dedos. O que Deus nos constrange a fazer? Apenas a nos olhar no espelho, a cada um segundo as suas obras. E esse homem, o que ele foi encontrar lá do outro lado? Ouro e cifrão. Só que olha o drama dele. Então logo ele desencarna, ele se reconhece vivo, só que ele vai então tentar continuar vivendo. E aí ele sente sede, vai beber água. Quando ele pega a água, aquela água vira ouro líquido. E ele vai narrar essa historinha no capítulo 16 do livro Instruções Psicofônicas. Aí ele vai pegar um pão, quando ele tenta partir o pão se transforma numa barra de ouro. E aí ele começa a desesperar. Ele sai à rua, vai pegar o bonde, de repente, quando ele sobe no bonde, o bonde se transforma todo num maciço de ouro. As pessoas que estão ao seu lado vestem ouro, se transformam em ouro, e ele sai aterrado. Volta a casa, a família, só pensando na divisão dos bens que ele deixou, sem qualquer preocupação de pensamentos para com ele. As portas, os móveis, todas se transfiguravam em ouro, até que ele decide ir para uma igreja. Ele não tinha religião, mas fala assim: eu acho que eu era católico, vou entrar numa igreja. Quando ele chega na igreja e ele olha para o altar se transforma num cofre, e a própria cruz do Cristo se transforma num grande cifrão. E ele vai narrar tudo isso, e o desespero que ele consome é tamanho que quando ele sai dali, ele ouve uma voz dizendo: na casa de Deus, que é o templo do Espírito, encontramos aquilo que semeamos. Semeaste ouro e encontraste ouro. É como se Deus estivesse mostrando naquele coração: o seu tesouro não estava no ouro, agora você vai recolher do seu coração aquilo que você semeou. Era um encontro com Ele mesmo, porque a gente precisa de se bastar para querer trocar de posição. Então aquele homem nada mais encontrava do que a própria mente, porque se ele viveu a vida inteira naquele hábito do ouro, o que ele encontrava agora era a repercussão daquilo que havia semeado. E aí esse homem se desespera de tal maneira que a sede começa a o consumir, e ele lembra de uma caixa d'água que ficava aqui no bairro de Santo Antônio, que até hoje tem a sede da Copasa lá, e ele foi e pulou dentro da caixa d'água quando ela se transforma em ouro líquido. E ele sai desesperado, até que ele se lembra de um amigo espírita que ele havia lhe contado certa feita sobre a vida após a morte. E ao pensar naquele amigo, depois de alguns anos, ele se vincula, vai ser levado a uma casa espírita e ali começa o seu trabalho. E sabe qual que era a sua função agora que ele estava em reajuste? Ele ficava buscando pessoas iguais a ele na Terra, inspirando ideias àquelas pessoas que tirassem um pouquinho do dinheiro que lhes bastava para comprar alguns cobertores para viúvas e pessoas carentes. E ele vai dizer assim: assim como eu era, encontrei mais corações de mármore e ouvidos fechados do que qualquer outra coisa. Mas a maior alegria que encontrei na vida foi quando inspirei um desses homens e ele me ouviu o apelo e comprou um cobertor para doar a uma viúva. Ali eu encontrei a verdadeira felicidade da vida. E peço a Jesus que me dê forças para continuar trabalhando nessa direção e recompor as paisagens e construir na minha própria memória, aprisionadas ao ouro e à ilusão da posse. Então, isso é o que vem depois da morte. É um encontro com tudo aquilo onde depositamos as nossas esperanças e o nosso tesouro, a nossa vida, o nosso tempo, os nossos talentos. Se for divino, nós vamos encontrar do outro lado aquilo que é abundância. Se for passageiro, nós vamos ter que esperar isso perecer em nossa realidade para que encontremos algo melhor. E é isso que a gente vai encontrar. E a doutrina espírita, e o próprio Cristo, e as próprias filosofias que vieram antes de nós, o próprio Sócrates, que foi o precursor da doutrina espírita, do Evangelho, trouxe isso lá há milhares e milhares de anos. Só que nós podemos assumir a posição dos peixinhos que se acomodam ao lado da pequena realidade que vive, ou podemos ser esse que extrapola os limites. Só que há um desafio. A partir do momento que a gente começa a se desapegar das coisas da terra,
Seremos chamados por aqueles ainda pegados, assim como o peixinho vermelho, de insignificantes, de bobos, de covardes, de nomes variados, né? Assim como Jesus o foi, assim como tantos outros o foram. Mas é melhor agora receber esse tipo de ofensa de corações que ainda não perceberam, que terão o próprio tempo, do que vivermos acomodados na conveniência de não incomodarmos ninguém, mas vivemos aprisionados em situações que não são verdadeiras, que não trazem felicidade, que não trazem crescimento e engrandecimento da criatura humana. Então é uma escolha que nos cabe a todos nós. Então reflitamos. Se Deus amanhã, se a vida ou a natureza, o nome que queremos dar, tirarmos tudo que eu tenho de perecível, que são as pessoas, o corpo, as posses, as posições, o que restará em meu coração? Se um dia me colocarem em um lugar muito cheio de faltas, falta de recursos, falta de amor, falta de cuidado, falta de carinho, quem seria eu? Seria aquele que se revolta contra o meio ou aquele que transforma o meio? Eu estou condicionado às circunstâncias ou eu estou acima das circunstâncias? Se tudo está bom, eu faço bem. Se tudo está mal, eu me sinto mal. Ou eu sou aquele, se tudo está bem, eu continuo fazendo um bem ainda maior. E se tudo está mal, eu continuo assim buscando o bem. Quem sou eu? Se as pessoas me ofendem, eu me abafo, eu me diminuo, eu me desanimo, eu me entristeço, eu me revolto, eu odeio, ou eu sou aquele que busca uma posição diferente, aquele que oferece uma nova face, aquele que decide caminhar as 2.000 milhas, que é o que Jesus dizia. Oferecer a outra face é tentar ser diferente do que o mundo nos convida a ser. Então, se está todo mundo brigando pela herança, eu sou aquele que vai apaziguar. Fala assim, gente, vamos lembrar de Jesus, vamos lembrar do nosso pai, da nossa mãe que deixou isso para a gente. Não vão desonrar o nome dele, não. Vão pelo contrário, vamos dividir de uma maneira honesta. Aí outro dia uma pessoa nos perguntou assim, mas espera aí, se um dia sobrar uma herança, então significa que eu não vou lutar por ela? E aí nós dissemos assim, você vai, claro, pode seguir a lei do mundo, divide conforme o mundo. Mas se os seus não quiserem seguir o mundo, e quiserem seguir pelo caminho da injustiça, nós que já conhecemos o Cristo, deveremos ser o primeiro a abrir mão para não ofender a memória e os corações que ainda não compreenderam a verdadeira justiça. Então eu estou lá dividindo herança. Estou tentando buscar o que o mundo fala. Dividir igual o mundo fala. Mas se algum dali não compreender essa lógica e quiser ser injusto, a pretexto de defender a justiça, não vou brigar o dinheiro. Eu vou abrir mão, fazer tal qual o Cristo me ensinou. Porque aquele que mais tem, que mais sabe, é aquele que mais deve oferecer. Então, se nós já sabemos do Cristo, não briguemos buscando justiça do mundo. Briguemos pela justiça divina. Pois Jesus vai dizer, buscai o reino dos céus e tudo mais lhe será dado por acréscimo. Não vai faltar o necessário. Nós sempre teremos o necessário se estivermos com Deus. Agora, quando buscamos aquilo que é supérfluo, às vezes tem que vir a dor, a falta e a ausência para que nós possamos valorizar aquilo que é verdadeiramente divino. Aí, cabe a nós, cada um, buscar essa relação de confiança com Deus para entender que isso é verdadeiro, isso é patente em tudo que nos acontece. Basta tenhamos bastante silêncio para ouvir o que é divino em nós. O problema é que nós estamos tão preocupados com o dia de amanhã, com o que iremos comer, com o que iremos vestir, estamos tão preocupados com as posições que ocupamos, com a posse que temos, que não conseguimos ouvir a voz de Jesus e a voz de Deus nas nossas consciências nos chamando a fazer um pouco mais, oferecer a outra face e buscar aquilo que é divino. Então a gente vai ver que muitas vezes a gente só vem para a casa espírita quando a coisa começa a bater mais forte. Por isso que Jesus falava, por que me buscais durante a noite, não quando é dia? Quando é dia, o dia das ilusões, quando tudo está bom, a gente esquece de Jesus. Agora começa uma coisinha da errada, a gente começa a lembrar dele. Mas não deve ser assim, porque isso somos aqueles que estamos ainda condicionados ao meio, condicionados à matéria. Nós devemos ser superiores à matéria. Nós devemos viver independente das circunstâncias, amar independente das condições.
pois isso é a verdadeira liberdade. O que é o homem verdadeiramente livre? É o homem que não é dominado pela matéria e nem pelos outros. Ele consegue ser ele mesmo, seguir os seus valores e a sua fé independente. Tenha caos, tenha guerra, ele vai seguir ao Cristo, a sua fé, as suas crenças, os seus valores, porque ele não está mais dominado pelo meio. Por isso que Jesus ninguém conseguiu matar. Sócrates não morreu, ele dizia: preso está quem aqui me prendeu, eu estou livre, porque eu não sou dominado pelas circunstâncias. Por isso Jesus dizia: não temeis o que pode matar o corpo, temeis pelo contrário aquilo que diminui o espírito, diminui a criatura, porque ninguém pode matar aquilo que é imperecível, que é o espírito, mas nós brigamos por aquilo que perece, por aquilo que falta, por aquilo que nos restringe. E aí, para finalizar, já deu o nosso horário, vamos ler aqui uma lição do Emmanuel que resume tudo isso que nós falamos. E ele vai chamar assim, e o livro, o título é bem interessante, chama Perante Jesus, e é o capítulo 2, intitulado Simplifiquemos. E ele vai dizer assim: examinemos aquela riqueza de inutilidade que todos devemos alijar, a fim de entrarmos na posse dos tesouros do Espírito. Olha, presta atenção. Riqueza de inutilidades. Por toda parte vemos o excesso de particularidades e bagatelas, de caprichos e ilusões que absorvem o tempo e desfiguram a vida. Há ricos de ouro tão inutilmente preocupados com os patrimônios que não lhes pertencem, como há pobres flagelados sem proveito pela obsessão da necessidade. Há homens inteligentes tão obcecados pelas maneiras de expressão que chegam a esquecer a lavura de luz que lhes cabe atender, tanto quanto há pessoas de ambiente rústico tão atormentadas pelas ideias de inferioridade intelectuais que passam as horas entre a revolta e o desespero, alheias às preciosas oportunidades de cultura e aprimoramento que lhes enobrecem a estrada. Vemos jovens tão engodados pelas seduções da carne moça que mais se assemelham a flores envenenadas, e velhos tão absurdamente entregues à lamentação e à tristeza que mais se parecem espinheiros de sofrimento, quando a uns e outros pede a existência testemunhos de compreensão e atividade, educação e serviço. Seja onde for, lembremos de que as horas são recursos divinos que não devemos reter em vão, na abastança ou na carência, na direção ou na subalternidade, na juventude ou na madureza, simplifiquemos o caminho e aprendamos a trabalhar. Todos somos ricos de alguma coisa que precisamos movimentar na exaltação do bem. Ainda mesmo as criaturas mais duramente provadas do mundo, quais sejam aquelas que se prendem ao leito da imobilidade e da tortura mental, são ricas no ensejo de ensinar paciência e calma, entendimento e fé viva. Empobreçamos de aflição inútil, ouvidemos o luxo dos detalhes vazios e, abraçando a simplicidade, onde estivermos, valorizemos as riquezas de Deus que repousam em nossas mãos. Então essa é a lição que nos fica. Nos esvaziarmos, conforme ele vai dizer, de aflições inúteis, de luxo nos detalhes vazios, abraçando a simplicidade para valorizar aquilo que é verdadeiramente divino. E o que é divino em nós, a nossa consciência, já nos convida diariamente a viver. Pois Deus não abandona nenhuma de suas criaturas. Todos os dias tenhamos a certeza, em todas as noites, em todas as manhãs, nos visita o emissário do Cristo e nos dá a direção que devemos seguir, as nossas próprias consciências. Basta que façamos bastante silêncio para ouvir e nos sentirmos amados, entendidos, compreendidos e abastecidos por tudo aquilo que é necessário. Todo o resto é passageiro. Então não nos esqueçamos disso. Não vivamos presos às paisagens. Vivamos presos, sim, a esse Cristo amoroso que nos liberta, que nos conduz e que nos convida a viver abundantemente. Então que Ele nos abençoe, nos guarde e nos ilumine nessa caminhada. Assim seja. Faz a prece, por gentileza. Senhor Jesus, mestre amigo, bons amigos espirituais dessa casa que nos acolhem, nós aqui mais uma vez entramos nessa casa, solicitando amparo, consolo,
solicitando auxílio às nossas dores mais profundas, dores muitas vezes escondidas aos olhos do mundo. Mas Deus não nos desconhece, não nos desampara, e tenhamos a certeza que aqui somos alimentados, abastecidos pelos tesouros verdadeiros da compreensão, da fraternidade, daquilo que é divino. E não deixemos, Jesus, que o mundo nos abata, que o mundo nos diminua, e que as preocupações da terra nos façam esquecer daquilo que é verdadeiro, daquilo que é espiritual, daquilo que é divino. Que possamos mais preocupar-nos com aquilo que somos, do que aquilo que temos, do que aquilo que nos falta. Pois Jesus vem nos dizer: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo, e estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E se Deus é conosco, se Jesus é conosco, quem será contra nós? Então, que essas máscaras do Cristo possam ressoar em nossos corações e nos fazer sentir essa presença bendita, que a todos nos escuta e a todos nos ampara. Que assim seja, Jesus. Muito obrigado.